cada novo dia, o Xandão e sua digníssima aparecem um pouquinho mais enrolados. É 23 milhões em imóveis pagos à vista, é encontro com o Vorcaro, é contrato com valores astronômicos. E hoje, mais um capítulo. Documentos da Receita indicam o pagamento de pelo menos 40 milhões para o escritório da esposa de Moraes. E claro, veio uma daquelas notinhas. O Barcy de Moraes disse que as informações estão incorretas e que foram vazadas ilicitamente. A Folha de São Paulo publicou mais uma peça de um quebra-cabeça que vem se montando há meses. Documentos da Receita Federal, enviados à CPI do crime organizado no Senado, mostram que o Banco Master, aquele mesmo banco que protagonizou uma das maiores polêmicas do sistema financeiro brasileiro recentemente, pagou, ao longo de 2024, a quantia de 40 milhões de reais ao escritório de advocacia da doutora Viviane Barcy de Moraes. Quem é Viviane Barcy de Moraes? A esposa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O escritório é da família. Ela é sócia. Os filhos do ministro também são sócios. É um negócio familiar. E esse negócio familiar recebeu comprovadamente 40 milhões de reais em um único ano de um único cliente. Isso não é rumor, não é especulação de site obscuro, não é narrativa da direita. Está declarado no imposto de renda do próprio Banco Master, cujo sigilo fiscal foi quebrado pela CPI. Os números aparecem com precisão cirúrgica, 11 pagamentos mensais de R$ 3.646.000, exatamente o valor previsto no contrato firmado em fevereiro de 2024. Vamos falar sobre o contrato, porque ele é revelador por si só. O documento previa pagamentos mensais de cerca de 3,5 milhões de reais, totalizando 129 milhões de reais em 3 anos. 3 anos, 129 milhões de reais para um escritório de advocacia, de consultoria jurídica. Mas qual foi o serviço prestado? Segundo a própria defesa de Viviane Barcy, o escritório realizou 94 reuniões de trabalho ao longo do período, 79 delas presenciais na sede do banco, e produziu 36 pareceres e opiniões legais. Ajudou também a implementar um novo código de ética e conduta interno do banco. E detalhe relevante que a própria defesa fez questão de mencionar: nunca conduziu nenhuma causa no âmbito do STF. Agora vem a pergunta que qualquer pessoa minimamente racional precisa fazer. Quanto vale esse serviço no mercado? O Estadão fez essa conta. Pegou um escritório de advocacia top de linha em Brasília, daqueles de primeira divisão, com sócios renomados, estrutura robusta, histórico consolidado, e simulou o custo de tudo aquilo que o escritório da família Moraes alegou ter feito. O resultado, no máximo, 8 milhões de reais. 8 milhões, não 40, não 129. A diferença entre o que o mercado pagaria e o que o Banco Master pagou é de pelo menos 32 milhões de reais, considerando apenas o ano de 2024. Alguém precisa explicar o que justifica esse prêmio extraordinário. Qual é o valor agregado que nenhum outro escritório do Brasil poderia oferecer? Qual é a especialidade única, o diferencial competitivo, o ativo intangível que transforma um serviço de 8 milhões em um contrato de 129 milhões? O escritório da família de um ministro do Supremo que tem poder de decidir o destino de qualquer banco, de qualquer empresa, de qualquer empresário no Brasil. Esse é o diferencial. Mas o ponto mais explosivo desta história não é o valor, é a resposta. Quando procurada pela imprensa, Viviane Barcy de Moraes disse, e é importante que se leia com atenção, que não confirma essas informações incorretas e vazadas ilicitamente. Vamos dissecar essa frase porque ela é um monumento à incoerência. Se a informação foi vazada ilicitamente, isso significa que ela existia, estava em algum lugar e alguém a acessou sem autorização. Uma informação que foi vazada é, por definição, uma informação real. Você não vaza o que não existe. Se a informação está incorreta, isso significa que ela não corresponde à realidade, que os números são falsos, que os documentos são fabricados ou equivocados. Essas duas afirmações não podem coexistir na mesma resposta. Se está incorreta, não foi vazada, foi inventada ou distorcida, e o caminho seria
exigir uma retificação formal, acionar judicialmente por difamação, apresentar os dados verdadeiros. Se foi vazada, é porque está correta, e o caminho seria contestar apenas a forma como foi obtida, não o conteúdo. A defesa escolheu as duas ao mesmo tempo, e ao fazer isso, entregou a resposta que tentava esconder. Há outro elemento nessa história que precisa ser destacado porque diz muito sobre como as instituições funcionam quando os investigados têm poder. A CPI do crime organizado obteve a quebra de sigilo do Banco Master, decisão legítima, aprovada pela comissão, não suspensa pela justiça. Mas quando os documentos chegaram, vieram incompletos. Foi necessário solicitar formalmente a reiteração e a complementação dos dados para que as informações sobre os pagamentos ao escritório da família Moraes finalmente chegassem à comissão. E isso só ocorreu na segunda-feira, dia 6 de abril. Ou seja, mesmo com uma decisão legal válida, mesmo com o sigilo devidamente quebrado por uma CPI do Senado, o Receita Federal mandou dados incompletos. Precisou de insistência para que a informação chegasse. Agora, some isso ao fato de que o próprio STF negou a quebra de sigilo de pessoas físicas ligadas ao banco, incluindo o presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro. A comissão conseguiu os dados da pessoa jurídica, mas os dados pessoais foram bloqueados pela mesma corte cujo ministro é marido da pessoa que recebeu os pagamentos. Não estou dizendo que isso é uma conspiração articulada. Estou dizendo que o padrão de resistência à investigação é visível, documentado e digno de atenção. E como se não bastasse, a CPI será encerrada na próxima terça-feira, dia 14 de abril. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, negou o pedido de prorrogação feito pelo relator da comissão, senador Alexandro Vieira. A justificativa: não se deve estender a CPI em período eleitoral. O próprio senador classificou a decisão como um desserviço para o Brasil. E ele tem razão. Uma comissão que está no meio de investigações, com documentos chegando, com dados sendo processados, com um contrato de 129 milhões recém-confirmado, essa comissão vai ser fechada no momento em que as coisas estão esquentando. Vale lembrar, Alcolumbre também tem sua própria relação com o universo do Banco Master. Não é alguém sem interesse no desfecho dessas investigações. O calendário eleitoral como escudo para encerrar uma investigação inconveniente. Isso, por si só, já seria motivo de indignação. Mas quando se coloca no contexto de tudo o que foi revelado nos últimos meses, passa a ser algo mais grave. É a demonstração de que existem mecanismos institucionais sendo acionados para conter o alcance de uma investigação que envolve pessoas com poder dentro do próprio sistema. Em dezembro do ano passado, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, determinou o arquivamento de um pedido de investigação sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes no caso Master. A justificativa foi que não havia ilicitude a justificar a intervenção da PGR e que não caberia à Procuradoria se imiscuir em negócios jurídicos firmados entre particulares. Negócios entre particulares. Um banco que está sob supervisão do Sistema Financeiro Nacional, que tem suas operações reguladas e fiscalizadas por órgãos do Estado, que passou por um processo de intervenção e liquidação conduzido pelo Banco Central. Esse banco assinou um contrato milionário com o escritório do marido de um ministro do Supremo. E a posição oficial da PGR é que isso é um negócio entre particulares que não merece investigação. A pergunta que fica é simples. Se não é o Ministério Público Federal que investiga um possível conflito de interesses envolvendo um ministro do Supremo, quem investiga? Você chegou até aqui. Gostou do conteúdo? Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e comentar o que acha de tudo isso.